Olá, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor, amém? As suas misericórdias se renovaram hoje, amém? Teremos um culto de celebração hoje maravilhoso. Já quero convidar você a separar esse dia para buscar ao Senhor e estarmos juntos hoje à noite na casa do oleiro, amém? Para o nosso culto de celebração, ali nós vamos celebrar ao Senhor, engrandecer o seu nome, entregar a Ele nossa semana, receber também dele luz, entendimento, direção, instrução, amém? E eu creio que será um tempo maravilhoso. Então temos um encontro marcado hoje. Se você ainda não deu seu nome na lista, mande logo, porque nós já estamos completando a lista, amém? É muito importante nós mantermos esse distanciamento e organizarmos melhor a frequência no nosso culto de domingo. Tem sido uma grande bênção. Se você pode estar conosco, não faz parte do grupo de risco, nem tem sintomas, venha estar conosco. Será um grande prazer receber você e sua família aqui na casa do oleiro. Amém? Gênesis capítulo 29, os versículos 21 em diante. Diz assim: Disse Jacó a Labão: Dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Olha só que coisa interessante aqui e quantos ensinamentos nós poderemos tirar dessa parte aqui. Amém? Esse costume ainda é muito praticado entre os beduínos. Quando um pretendente não tem dinheiro, né, se estabelece um dote e ele vai pagar através do seu trabalho. Então, Jacó já tinha servido 7 anos, né, a Labão por Raquel, a filha mais nova. Porém, no casamento, né, eu acho que Jacó deve ter tomado muitas e deve ter ficado embriagado. A serva também estava coberta, ele não percebeu e acabou coabitando com a mais velha. Né? Era um costume antigo, porque ele vai reclamar de Labão, porque ele tinha trabalhado pela mais nova, porém Labão vai pegar ele na armadilha, né? Diz assim: uma antiga candeia proporcionava uma luz fraca e a noiva sempre se encontrava sob o véu. Assim como se passara com Rebeca, a mãe de Jacó, lembra? Lá em Gênesis capítulo 24, nós já comentamos aqui. Se você não assistiu esse vídeo, você pode voltar lá e ver o comentário de como foi feita a trama. Amém? E mais, Lia certamente cooperara de forma decisiva no engano. Os nossos pecados têm o seu próprio jeito de nos dar o troco. Jacó fizera de conta que era Esaú, disfarçando-se desta forma. Todo o plano arquitetado para Jacó enganar Isaque foi concebido por Rebeca. E agora, para a tristeza de Jacó, ele descobriu que Labão era tão astuto e desonesto como a sua irmã mais nova, a sua mãe Rebeca. Olha, ele caiu, né, nessa pegadinha que Labão fez com ele. Porque ele trabalhou 7 anos por Raquel. Lembra que a Bíblia diz que Raquel era formosa de porte e de semblante, no capítulo 29, no versículo 17, diz que Lia tinha os olhos fracos, não tinha brilho nos olhos. Então, claro, ele, guiado pelos olhos, conheceu Raquel primeiro e o seu coração se apaixonou por ela. A moça era formosa de porte e de semblante, ou seja, era uma mulher muito bonita, ele se apegou e quis trabalhar por ela. Porém, Labão vai fazer
uma pegadinha e vai entregar a mais velha, porque no Oriente casava-se primeiro a mais velha para depois se casar a mais nova. Isso deve ser porque no costume, né, talvez se casasse a mais nova, a mais velha não casasse mais. Então eles tinham a forma deles conviverem e nós temos que entender um pouco, né, de história, nós temos de entender um pouco de cultura, a cultura desses povos. Então é importante nós lermos também e pesquisarmos em outros livros, né? Na internet tem muita coisa boa, precisamos somente ser assim um pouco mais consistentes na nossa pesquisa, para que a gente não venha também tá pegando coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Ao invés de trazer, vamos dizer assim, luz, vai trazer mais complicação e mais confusão, né? Então aqui nós vamos ver também que Labão, ele vai dar com as filhas 2 servas, amém? Então, para a serva de Lia, Labão deu Zilpa, certo? Só que quando Jacó acordou e viu que tinha se casado com Lia, ele foi reclamar a Labão. Aí Labão disse, não, rapaz, é porque aqui, no nosso costume, nós não damos primeiro a mais nova. Primeiro se casa a mais velha. Então, você vai esperar 7 dias, que é o tempo de concretizar esse casamento, e eu lhe darei Raquel, e você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Amém? Então, Jacó teve que trabalhar 14 anos por Raquel e desfrutar, vamos dizer assim, de Lia. E é interessante, decorridos 7 dias, decorrida aquela semana, amém? Então, Labão também iria dar Raquel como esposa a Jacó. Naquela época ainda podia, né? É interessante que na lei vai se mudar isso. Lá em Levítico, capítulo 18, nós vamos ver que vai haver uma mudança com relação a isso, amém? Levítico, capítulo 18, e o versículo, deixa eu ver aqui. Aleluia. Deixa eu procurar aqui. Levítico, capítulo 18, e o versículo 18 também. Diz assim, olha, não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Então vai ser proibido esse tipo, vamos dizer assim, de relação. Por quê? Porque nós vamos ver que vai haver uma disputa e essa disputa vai trazer grandes consequências. Amém? Então, Moisés institui na lei que um homem não deve se envolver sexualmente com a irmã da sua mulher. Amém? Para quê? Para que não haja rivalidade entre as duas irmãs. Porque é isso que vai acontecer. É interessante que quando Jacó recebe Raquel, Labão também dá a sua serva, Bila. E ele vai ter agora 2 esposas com 2 servas. E nós vamos ver o que é que vai acontecer nisso tudo. Porque vai acontecer uma confusão tão grande que vocês não vão nem imaginar. Mas ainda em meio a toda essa confusão, Deus, ele tem feito promessas a Jacó e Jacó tem aliança com Deus. Eu quero perguntar mais uma vez, você tem promessas de Deus? Tenho, pastor, tenho grandes promessas de Deus. Você tem aliança com Deus? Eita, pastor. Pois é muito importante nós entendermos isso, amém? Não é suficiente somente ter as palavras, mas é importante nós fazermos a aliança. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para se comer o melhor dessa terra, primeiro tem que querer, amém? Depois tem que ouvir. Então, aí está envolvido tanto a promessa de Deus, né? Porque o evangelho é pregado a toda criatura e diz, quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A promessa, ela é para todos. Agora, a condição de receber a salvação está exatamente no fato da aliança. Porque quem crê faz aliança. E Jacó tinha aliança. Amém? Eu e você precisamos não somente ter as promessas, mas nós precisamos fazer aliança. Nós precisamos estar comprometidos com Deus e com o seu plano. Nós precisamos nos lembrar de Deus. Nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Amém? Pastor, ainda pode fazer isso hoje? Claro que não, amado. Claro que não. Hoje é completamente diferente dessa época
já existem costumes estabelecidos. E outra coisa, não deu certo, viu? Trouxe grande dor de cabeça a Jacó. Se você quiser ter grande dor de cabeça, então você siga esse exemplo de ter mais de uma mulher. Você vai sofrer grandes consequências. E na verdade, quem tem duas não tem nenhuma. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Cuidado, nem tudo em nome do amor é de fato amor, tá certo? Então que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e não se esqueça, hoje à noite, na Casa do Oleiro, nós temos o nosso culto de celebração. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.